Bom dia, queridos, bom dia, que essa manhã seja uma manhã muito abençoada na sua vida. Falando ainda com você sobre revelação, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 1, olha o que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes, e em verdade, mas não percebeis. Glória a Deus. Esse texto, ele é muito rico, de muitas coisas, de muita revelação mesmo. Mas eu quero falar com você nessa manhã, mostrando esse aspecto de que Isaías já era um profeta. Ele era um jovem, um profeta, e ele está ali, e ele está na sua caminhada, ele sempre fala: ai dele, ai daquele ali. Todos os capítulos anteriores ele está trazendo essa exortação muito forte, esse peso muito forte. Mas no capítulo 6, ele diz aqui que ele entrou no templo, naquele dia especial, ele entrou ali no templo e ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto. Então ele teve uma visão espetacular. Ele viu a glória do Senhor, ele viu o Senhor no trono, e os querubins, os serafins, os arcanjos. Ele viu a glória de Deus. Aquele lugar que ele estava se encheu de fumaça, ele entrou numa glória, na presença, e ele teve uma visão espetacular, porque aqueles serafins, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles estavam ali, então, houve um terremoto, houve algo fantástico ali, e ele caiu em si e disse assim: ai de mim, ai de mim. Eu quero falar para você sobre essa revelação de Deus que nos leva a ver a nós mesmos, porque muitas vezes a gente só vê os outros. Ai dele, ai dele, ai dele, aquele ali assim, aquele ali assim. Mas quando a gente entra na presença de Deus, há uma revelação pessoal, há algo que nós começamos a ver em nós mesmos. E ele então vê o seu pecado, vê a sua condição, ele se reconhece um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e ele começa ali a temer pela sua vida. Ele diz: eu estou perecendo. Mas vem o serafim com uma brasa viva do altar e toca os seus lábios e diz: olha, calma. É como se dissesse assim: calma aí, calma, Isaías, calma, eu tenho a solução aí para o seu problema. E aí toca nos seus lábios com uma brasa viva do altar e diz: agora os teus lábios foram purificados. Uau! A graça de Deus. O que é essa ação? É a graça de Deus cobrindo o pecado de Isaías, cobrindo a sua maldade, purificando ele da sua maldade. Essa figura é a figura de Jesus,
porque a graça de Deus faz isso. Quando nós encontramos o Senhor, a gente tem o entendimento claro de quem nós somos. E agora? E agora Jesus, ele morreu por nós, ele entregou a sua vida por nós. E agora, pela fé em Jesus, os meus pecados são perdoados, eu sou purificado. E quando isso acontece, ato contínuo, o Senhor diz: a quem enviaremos? E aí Isaías diz: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um instrumento de continuidade, de repercussão disso. Eu quero, na verdade, ser um instrumento que vai levar isso. É o chamado, é o ide. Então, quando nós temos a revelação do Senhor, nós também recebemos de Deus a missão. Você entende isso? É isso que eu quero chegar para você nessa manhã e dizer para você que você tem uma missão. Você que encontrou Jesus, se você encontrou o Senhor, você também encontrou uma missão, você encontrou um propósito. O Senhor nos dá, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a salvação, Ele nos dá também a missão. Por isso Ele diz: olha, agora, ide, pregai, fazei discípulos pregando, ide, caminhai, levai, sede minhas testemunhas. Isaías, ele não retrocedeu, ele disse: eis-me aqui. Por quê? Porque quando Deus faz uma obra na sua vida, eu até costumo dizer, você quer saber se a pessoa de fato ama a Deus, veja o quanto ela serve a Deus, porque o Jesus disse isso: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama faz a minha vontade. Então, Isaías, ele teve esse impacto na sua vida, essa revelação. E eu quero dizer nessa manhã que essa revelação que você já teve, se não teve ainda, tenha, que os teus olhos se abram para você entender que Jesus Cristo é o Senhor. E também que Ele tem um propósito na tua vida. Busque o propósito de Deus para você. Onde você está, onde você foi plantado, onde você está, seja o seu trabalho, sua escola, sua rua, seu condomínio, onde você estiver, Deus tem um propósito de usar você para abençoar vidas, para levar essa palavra, para poder alcançar outros. Em nome de Jesus, que assim seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Um beijo no seu coração. Shalom, queridos.